Oi, eu sou a Jaque Batista, eu tô aqui a convite da Karen para a gente conhecer um pouco mais sobre o Power BI. Hoje a gente vai falar sobre erros, os tão temidos erros dentro dos nossos arquivos. Erros podem vir de diversas formas. Eu tenho erro de divisão por zero, eu tenho erro de busca e referência com o ND, eu tenho erros de valor, erros de nome, enfim, várias coisas podem gerar erros aqui. Só que esses erros me impedem de construir a minha análise. Então hoje a gente vai aprender como é que eu faço algumas tratativas de erro muito comuns dentro do Power Query. Estou aqui com vocês dentro de uma base que foi importada e eu tenho vários erros aqui, ó. Cliquei em cima da célula sem clicar na palavra erro e ele está dizendo que eu tenho um NA, que na verdade é um ND, tá? Que é um erro de not available, ou seja, não disponível. O típico erro que o PROC V causa quando ele não encontra a referência que a gente está procurando. Uma dica que eu vou dar para vocês para a gente começar é analisar a coluna. Então eu vou clicar aqui em exibição e vou clicar aqui, ó, em perfil da coluna. Dentro do perfil da coluna, quando eu clicar nele, ele vai fazer uma análise do que ele está encontrando na minha coluna. E aí ele está dizendo que ele tem 154 colunas e 6 erros. E cada coluna que eu clicar, ele vai avaliar quantos erros eu tenho e quantas informações eu tenho. A gente vai começar fazendo a primeira correção dessa coluna. Vou desmarcar, porque eu terminei a minha análise, que é o seguinte: eu vou começar percebendo que esses erros aqui, ó, alguns deles estão na linha toda. Então eu vou usar um recurso que fica aqui no página inicial, reduzir linhas, remover linhas e vou remover os erros. Muita atenção, ele vai remover as linhas das colunas que eu selecionei, tá? Então vou remover os erros. Muito bem, ele limpou os erros pra gente. Só que se você perceber, existem outras colunas com erro. Por quê? Essas colunas aqui, ó, essa coluna e uma outra coluna que eu tenho aqui na frente, que eu deixei de propósito, elas não estão com erro na linha toda, elas estão com erro em uma coluna específica. E você não pode, muita atenção, você não pode simplesmente mandar remover esse erro, porque senão você vai perder toda a linha de informação, tá? E essa linha é importante. O que você precisa é substituir esse erro. Então você vai clicar em cima da coluna que está com erro, com o botão direito, e aí sim você vai pedir para substituir erros. Eu tenho remover erros, que é isso que eu falei, ele vai arrancar essa linha, ou substituir erros. E aí no substituir erros, ele vai dizer, você quer substituir pelo quê? No meu caso, é uma coluna de valor, então eu vou substituir com zero. Claro, o seu papel, analista, é ir atrás desse erro, descobrir por que tem um erro nessa planilha, ou por que essa linha de fato está com erro. O que houve aqui nessa busca que não trouxe a informação? Porque, claro, você está substituindo por zero, logo esse valor vai deixar de existir. Mas, para que você possa continuar com as suas análises, você vai fazer a substituição, então, desse erro. E aí, sim, você vai começar a conseguir tratar. A mesma coisa vai acontecer na outra coluna, tá? Então, na outra coluna que estava com erro, você vai perceber que ela permanece com erro. Ou seja, você vai analisar coluna por coluna para tratar cada um desses campos, tá? E aí, novamente, substitui o erro. E aí, você pode substituir o erro por um campo que tenha a ver com o valor não localizado. Já que eu estou falando de uma coluna de texto. E aí, lógico, não misture números com textos. Então, se eu tenho uma coluna de números, você não vai pedir para escrever não localizado, porque novamente ele vai dar um erro quando a gente tiver que dizer para ele que aquilo ali é um número, que a gente vai aprender no próximo vídeo. Então, fiz aqui a substituição e aí sim, a partir disso eu consigo trabalhar. Eu tenho um outro erro clássico que sempre acontece no Power Query. Lembra que o Power Query é a ferramenta que faz o ETL, que serve para conectar alguma coisa que está do lado de fora, que é o seguinte: imagina que eu não preparei os meus dados, eu não deixei pronto, eu simplesmente importei um arquivo que estava salvo lá numa pasta. E aí, como eu não sabia se ele estava sendo lido ou não, eu simplesmente fui lá e troquei o nome da planilha. Ou
eu troquei a planilha de lugar, coloquei ela dentro de uma outra pasta. O que vai acontecer quando eu chegar aqui dentro do Power Query e pedir para ele atualizar? Olha lá, já deu aqui aquela faixa cor de laranja. Essa faixa cor de laranja vai acontecer sempre que o Power BI e o Power Query de dentro do Power BI não conseguir encontrar ou executar aquela etapa. Então ele está dando um erro aqui de fonte, ó, data source, ele está dizendo eu não consigo encontrar a fonte de dados, ou seja, de onde você está lendo esse arquivo. Lógico, a gente trocou esse arquivo de lugar, por isso é importante você deixar as suas bases, os seus arquivos organizados, para que as pessoas não mexam ou simplesmente não cheguem lá e troquem as coisas de nome, porque isso pode atrapalhar e dar erro em todo o seu painel aqui, todo o seu relatório. Então, como que eu vou corrigir esse erro? Primeiro, a dica que eu vou te dar é, vai lá para cima nas etapas, então aqui dentro do Power Query ele salva tudo que eu faço. Eu vou clicar aqui na primeira etapa e logo de cara, a primeira etapa é a fonte. Então, ele já vai dizer para a gente, tem um erro aqui nessa etapa. Do lado de cada etapa, ele sempre deixa uma engrenagemzinha quando eu puder editar. Aqui, já vimos que é um erro de fonte. Então, eu vou trocar a fonte. Eu vou clicar aqui na engrenagemzinha, ele vai abrir essa caixa e vai me perguntar onde você salvou esse arquivo. Eu vou clicar em procurar e aí sim eu vou dizer para ele de onde está vindo aquele arquivo que eu importei. E aí eu vou pedir para ele abrir, vou dar um OK. E ele vai agora conseguir ler o arquivo para a gente normalmente. Agora que ele conseguiu ler, eu consigo dar sequência nas minhas tratativas. Outro erro bem clássico que costuma acontecer aqui é quando eu tenho uma coluna que deveria só ter datas ou só ter números e o usuário foi lá e colocou um texto no meio. Você precisa ter muito claro que aqui dentro do Power Query, cada tipo de dado é uma informação diferente. Então, se eu tenho uma coluna onde eu registrei as datas das ocorrências, eu não posso ir lá e colocar NA, por exemplo, nessa data. Por quê? Porque o Power Query vai tentar dizer que aquilo é uma data e não vai conseguir. E aí ele vai apresentar um erro. Olha aqui para esta coluna chamada data da venda, por exemplo. Tá vendo aqui que eu tenho NAs? Né? A pessoa colocou não aplicável, por exemplo. Isso é muito comum quando a gente tem campos abertos. E aí eu vou vir aqui nesse cantinho, que é onde eu digo para o Power BI o tipo de informação que tem nessa coluna, e eu vou falar para ele, olha Power BI, isso aqui é uma data. Quando eu tentar fazer isso, vocês vão perceber que ele não vai conseguir. Ele vai dizer, olha, não consigo simplesmente converter esta informação em data. Olha aqui, ó, não consigo analisar a entrada fornecida como uma data. E aí você precisa, claro, utilizar alguns dos recursos que a gente já viu agora para corrigir essa base. Para daí, então, a gente dar sequência nas nossas análises. Muita atenção, analista. Os erros podem simplesmente prejudicar completamente a sua análise. Erros simples, como NA ou tracinho numa coluna de data ou numa coluna de número, pode simplesmente fazer com que o seu relatório não seja atualizado. Então, preste bastante atenção, trate os erros e analise bem para que você não tenha problemas futuros nos seus visuais e nos seus relatórios. A gente se encontra numa próxima aula aprendendo um pouco mais sobre o Power Query e o Power BI. Tchau, tchau!